Meus amados e queridos irmãos, a paz do Senhor, que bom estarmos juntos. Chegamos aqui vendo a igreja inflamada pelo poder do Espírito de Deus. Que maravilha, né, irmã Radassa? Glória a Deus. Peço imensas desculpas aos irmãos, mas nesse carnaval, acredito que seja isso, um trânsito, irmão, misericórdia. Outro sim, ali na Lindenberg, a Lindenberg também está em obras, não está fácil aquele pedaço ali saindo da minha casa. Demoramos muito para poder chegar até aqui, mas graças a Deus chegamos. Convido-vos, por gentileza, a abrir a vossa Bíblia, ficar um pouquinho de pé, só para esticar aí suas pernas, sangue circular. Já vamos sentar. Mateus capítulo 18. Mateus capítulo 18. Vamos ler alguns versículos. Mateus capítulo 18. Glória a Deus. Louvar a Deus, nosso Senhor, pela vida de cada um dos irmãos, os obreiros, em especial, louvar a Deus pela vida de cada um dos irmãos fiéis, dizimistas, né? Deus abençoe os irmãos poderosamente. Aqueles que ainda não desfrutam desse benefício da parte do Senhor, que o Espírito Santo possa tocar nos corações. Glória a Deus. Irmão Leandro, Deus te abençoe. Agradeço ao pastor Márcio, que na condução dos trabalhos, presbítero Ney, os irmãos. Deus abençoe. Vamos ler então? 18 é o capítulo do Evangelho de Mateus. Naquela mesma hora, chegaram os discípulos ao pé de Jesus, dizendo: quem é o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, pôs no meio deles e disse: em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos fizerdes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. De modo algum entrareis no reino dos céus. Amém. Sentai-vos, mantenha sua Bíblia aberta, por gentileza. O tema da nossa reflexão bíblica nesta noite é critérios para entrar e para ser excluído do reino do céu. Por quê? Nos versículos que nós acabamos de ler, nos diz como entrar no reino. Mas nós também veremos, a sua Bíblia está aberta aí? Dá uma olhadinha por gentileza. Versículo 18. Versículo 18. Versículo 18 está escrito assim: em verdade vos digo que tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que desligares na terra será o quê? Está vendo? Então esse capítulo aqui, amados irmãos, nos mostram como ser ligado, como entrar no reino dos céus, e como também ser desligado desse reino. Então, esse é o tema da nossa reflexão bíblica. Ok? Vou ficar de olho em vocês, hein? Mantenha a Bíblia aberta aí em Mateus 18. Bom, a primeira questão que nós vemos nesse texto tem a ver com a grandeza do reino dos céus. Olha para o versículo 1, nós vamos refletir versículo por versículo. No versículo 1, aqui fala assim: quem é o maior do reino dos céus? Está falando da grandeza desse reino. Todavia Jesus ele faz muitas perguntas retóricas, perguntas que leva a pessoa para pensar. Jesus ele é muito, na verdade, Deus de Gênesis Apocalipse, o Deus triuno. Deus é muito pedagógico. Deus ensina muito com atitudes
com perguntas. Aqui, quando nós não entronizamos, viu, Radassa? Quando nós não pensamos, nós não aprendemos. Nós aprendemos quando nós pensamos. Por isso, no culto de ensino, querido irmão Jean, falando irmão Jean, no domingo eu tenho que dizer isto, mas vou falar hoje. Nosso irmão Jean e a irmã Isilane, eles são os líderes, né, do nosso grupo de louvor da igreja, da área musical da igreja, e já no ano passado estão fazendo um excelente trabalho, né? E obviamente eles trabalham para Jesus, e quando as pessoas fazem um grande trabalho, duas formas as pessoas podem ser mudadas de função. Primeiro, pode ser mudada de função para poder desempenhar uma função ainda mais necessária, né? Que os irmãos sabem que tem gente que é polivalente. Eu vou citar um exemplo. A irmã Valentina, ela é a secretária da igreja, mas imaginamos que eu preciso dela coordenando os eventos, e que não dá para ela fazer as duas coisas. Então o fato de tirá-la da secretaria, colocá-la só nos eventos, não quer dizer que fez um trabalho ruim na secretaria, entendeu? Então as pessoas às vezes são movimentadas numa função porque precisa de um trabalho melhor, né? Então, mas tem pessoas que exercem um trabalho tão bom numa área que a gente não convém mexer, né? Porque já está fazendo um trabalho maravilhoso. Então, nosso irmão Jean, irmã Isilane, são os líderes dessa área musical aqui na igreja. Vamos continuar, mas ele, pastor, nós vamos continuar? Vamos, rapaz, claro que vocês vão, mas eu não falei na igreja, mas estou falando agora, só não falei porque eu esqueci, e estou falando agora, estou lembrando o Jean ali, nosso querido companheiro. Glória seja dado o nome de Jesus. Meus irmãos, então vamos continuar. Eu estava dizendo da grandeza do reino dos céus. E aqui, quem é o maior no reino dos céus, do versículo 1? Os discípulos ainda estavam pensando em status, em posição, mas o reino de Deus, ele não funciona dessa forma. O reino de Deus, a liderança no reino de Deus, não é com quem tem mais título, com quem tem mais estudo. A liderança no reino de Deus não é se tem muito dinheiro, se sabe falar 3 ou 4 idiomas, não tem nada a ver com isso, é o contrário. Foi por isso que Jesus chamou uma criança e colocou no meio. Por quê? Porque os grandes no reino de Deus são os que servem. Então, no reino de Deus a grandeza não está nas capacidades humanas. Há pessoas que nós olhamos e não damos nada, mas é grande no reino de Deus. É grande no reino de Deus. Então, o reino de Deus não é por status. Então, por isso Jesus chama criança. Quando ele chama criança, agora dá uma olhadinha, fazendo um favor, no versículo 2. Aqui no versículo 2 e 3, nós temos muitas lições aqui falando da grandeza do reino. Olha lá, Jesus, chamando uma criança, pôs no meio deles e disse, em verdade vos digo que se não vos converterdes, o que tem a ver conversão com isso? E depois ele continua, e não vos fizerdes como que? Crianças. Ele não fala, e não fizerdes como esta criança, não é isso que ele fala. Ele pega a criança só como maneira de atrair atenção. Ei, aqui! Como se ele estivesse fazendo isso. Entendeu, Samuel? Ele pega, ele não fala, e não fizesse, não é como aquela criança. Ele fala, como criança, ele generaliza, sabe? Se não, aí, mas não é só fazer como criança, tem que se converter. Para entrar no reino de Deus, tem a primeira coisa, quer entrar? Qual é a porta para entrar no reino de Deus? Se tornar humilde, simples? Não, a primeira coisa é se converter. Está aí ou não está escrito? Está aí, ô Ju?
Versículo 3. E verdade vos digo, que se não vos, o quê? Converterdes. Aí diz assim, ao converteu, agora tem o segundo passo. Agora já é para nós que já convertemos. Aí dá, e vos não fizerdes como criança. A criança é sincera, a criança é despida de orgulho, de maldade, não é assim? De maldade. Então, aqui está falando, bom, falando ainda da conversão, nosso querido presbítero João Bosco, é bacharel em teologia, sabe muito bem disso. A palavra converter significa mudar de Conversão é mudar de mente. Conversão é mudar de pensamento, de maneira de pensar. Quando Paulo escreveu, né, a carta aos Colossenses, no capítulo 2, ele fala assim, capítulo 2 e 3, aquele que mentia, não mente mais. Aquele que roubava, não rouba mais. Aquele que adulterava, não adultera mais. Aquele que, está entendendo? Então, porque a pessoa se converteu, ei, você tem que se tornar uma nova criatura, uma nova pessoa. Você tem que olhar para você mesmo e falar, rapaz, eu estou mudado, eu sou outra pessoa. Você mesmo olhar para você e chegar a essa conclusão. Agora, se você olha no espelho, você já olhou no espelho? Assim olhando para você, você já olhou assim para dentro de você? Você sabe quando é que nós sabemos se somos convertidos mesmo de verdade ou não? É quando nós estamos sozinhos e temos oportunidade de fazer coisa errada. Quando estamos sozinhos, temos oportunidade de fazer coisa errada, e essa coisa errada aparentemente é boa. Aí você sabe se você se converteu mesmo ou não. Você sabe quando você é convertido mesmo? Viu, Caleb e Tiago? Você sabe quando? É quando você é capaz, viu, João Vitor, de sofrer por amor ao Evangelho. Você está trabalhando, vai correr o risco de ser mandado embora. Ou você mente, ou você sai com a patroa que está te assediando, ou o patrão ou o gerente está te assediando, você é mandado embora. Entendeu? Mas você fala assim, não, meu negócio é com Jesus. Quando isso aconteceu? Com muitos personagens bíblicos. José, por exemplo. José. A mulher do Potifar, com certeza, era uma mulher lindíssima. Porque naquela época, os homens de grande postura, eles adquiriam, né? Eles escolhiam, as mulheres não tinham muita escolha. E eles escolhiam e elas ficavam com eles, como esposa. Elas eram dadas por esposa. Então Potifar era um general. A mulher de Potifar devia ser muito bonita, realmente. Mas José falou, longe de mim, de pecar contra o meu Deus e contra o meu Senhor. Primeiro ele fala, meu Deus, sabe o que é isso? É alguém convertido. É uma pessoa convertida. É aí que entrar no reino do céu, não é só ter carteirinha de membro, não é só vir para a escola dominical e não ter nenhuma falta. Não é só isso não. Não é ter a carteirinha de pastor, sentar no púlpito e pregar o evangelho. Nada disso. Tanto é que a Bíblia diz, muitos me dirão naquele dia, no profetizando, rapaz, Deus te vê no secreto. Deus te vê quando você está sozinho. Tem uma pessoa que da nossa igreja, uma jovem, que acordou de madrugada e viu alguém da sua família fazendo
coisa indecente. Ela se desviou. Nunca mais botou o pé na igreja e não quer saber mais de crente. Ela ficou escandalizada com alguém da família que tinha cargos na igreja, mas aquilo que ela viu não condizia com uma pessoa, não precisava nem de ser crente, bastava ter moral, porque o que ela viu foi imoral, e a moça se desviou, está desviada até hoje, não quer nem saber de igreja. Por quê? Está entendendo? Porque faltou alguém convertido. Você é convertido mesmo? Você é convertido mesmo, rapaz? Você é convertido mesmo, moça? Você é convertido mesmo, irmã? Olha lá, hein? Porque no céu só entra se converter e se fizer como criança. Tem que ter a pureza de Deus nos nossos corações. A pureza de uma criança. Pureza de uma criança. A criança não olha para outra criança com desejo sexual. Sabia disso? Quando eu estudei psicologia pastoral no seminário, o livro adotado foi de Piaget. Se a nossa pedagoga estivesse aqui, ela ia se lembrar. Estudamos fase a fase da criança. Quem é mãe aqui sabe. O bebê não tem uma fase que ele coloca tudo na boca? Tem ou não tem? Tudo que ele pega, coloca na boca. Tem ou não tem? Tem. Todas essas fases nós estudamos porque o que o bebê está querendo com aquilo, mais e tal. A criança, ela vê o sexo oposto como inimigo. Sabia disso? Por isso que, rapaz, às vezes o menino bate na menina. E às vezes a menina bate no menino, porque ela vê o sexo oposto como inimigo. Sabia disso? É provado pela psicologia. Então, a criança, ela vê o menininho, vê a menina, não tem maldade. Não tem maldade. É isso que Jesus falou. Se não fizerdes como criança, olha o desafio. Você acha que isso é fácil? Não, isso não é fácil. Mas Jesus falou, sim, e detalhe, essa parte é o Espírito Santo que faz, não. Somos nós que temos que fazer. Olha, dá uma olhada. Olha para o texto. Versículo 3. Diz, se na verdade, em verdade vos digo que, se não vos converter, é a nossa parte, e não vos fizerdes, a palavra, aqui o pronome vós, seria assim, se você não fizer, é isso, pronome vós aqui, vós fizerdes, ou seja, você fazer, é você que tem que fazer, não é Deus. É você que tem que se tornar como a criança, repreender pensamentos que vier ruim. É isso que Jesus está falando. Não precisa nem de perguntar, né, irmão? Quem quer entrar aqui no reino do céu? Todo mundo. Se você não quiser entrar, você já está até no lugar errado. Que aqui é lugar de quem quer entrar no reino do céu. Amém? Então, essa grandeza do reino. Agora, versículo 4. Não só se fazer como criança, tem que se humilhar também. Portanto, versículo 4. Portanto, aquele que se tornar humilde como essa criança. Aí sim, aí ele aponta para aquela. Humilde como essa criança. Esse é o maior do reino. No reino do quê? Escuta bem o que eu vou falar. Humildade não é pobreza. Vou repetir. Humildade não é pobreza. A pessoa assim, não, tá o irmãozinho lá, né, humildezinho, um chinelinho de dedo, isso não é humildade. O irmão humildezinho, né, não sabe nem ler nem escrever, humildezinho, isso não é humildade. Essas pessoas geralmente são orgulhosas, sabia disso? Eu lido com pessoas, teve uma vez, rapaz foi lá e me pediu comida. Aí nós tínhamos almoçado. E a Shelane tinha feito um mexido. Ela pegou arroz, feijão. O que tinha era carne moída. Jogou a carne moída lá, mexeu, fez aquele mexido gostoso. E nós almoçamos.
A carne era moída. Aí o camarada chegou, aí pediu um prato de comida. Aí nós comemos, então pegar você. Aí quando eu levei o prato assim, ele não pegou o prato, ele olhou assim de longe e ele falou: tem carne não? Tem sim, moça, é carne moída. Ele pegou, virou as costas e me xingou, chegou um palavrão e saiu. Nem pegou o prato, nem pegou. Tá vendo? Orgulhoso. Tem gente, tem pessoas que às vezes você acha que é humildezinho, dá uma roupa sua para ela usada. Tem gente que não usa. Irmão, por acaso, hoje que eu estou aqui, deixa eu ver o que eu estou aqui. Só essa gravata aqui que não é ganhada. Porque a que eu tinha, que era ganhada, dessa cor, usei tanto que ela poliu. Aí eu comprei outra em qual? Só porque eu gosto muito dessa, combino com várias roupas. Irmão, quantos irmãos que me dá sapato usado? E eu uso. Meu número é 39. Camisa, eu tenho. Irmão, lavou, meu filho, tá novo. Você está entendendo? Então, tem gente que não usa. Não usa. Então, a humildade, não, vou falar de novo, não é pobreza. Tem pessoas, tem irmãos, aqui não tem pessoas assim não, mas em outros lugares, outras igrejas, se você fazer um pedido à pessoa, irmão, você pode dar o seu lugar, a pessoa acha que é humilhação ela sair do lugar. Na verdade, o que está faltando é humildade. Irmão, dá para você dar o lugar aqui, o irmão fulano para sentar aqui? Aí a pessoa levanta, é capaz de pedir carta de mudança. O pastor está me humilhando. Humilhação, acho que isso é humilhação. A pessoa humilde nunca se sente humilhada. Sabia disso? Você quer ver se você é humilde? Porque o humilde não se sente humilhado, ele já é humilde. Humilde. E para entrar no reino do céu, tem que ser humilde. Humilde. O humilde é assim, se tem pouco ele está bom. Se tem muito também está bom. Entende? Ele agradece. É humilde. Tá? Só não pode fazer igual. Irmã Elaine, eu era o líder do grupo de evangelização lá na sede. E nós fazíamos, como nós saímos para evangelizar, aí nós também fazíamos a recepção, porque nós convidávamos a pessoa vinha, era melhor, né, quem convidou, recepcionar. Cadê a Samela? Ó, as meninas que vão ficar na recepção, botar a letra de forma, tá bom, Samela? Depois você pede aos seus colegas lá para ajudar. Porque, tá bom? A gente entender. Mas a Samela sempre coloca, a letra dela dá para entender. Mas pedir às outras que te ajudam, tá bom? Para botar a letra de forma. A gente fica melhor. Eu penso que é o Joaquim, aí é Milton. Aí eu penso que é Milton, aí é Pereira. Tá bom? Beleza, mas vamos lá. Faltou a recepção. Aí eu cheguei na igreja, o irmão novo convertido, presbítero Francisco, que é muito usado pelo Senhor. Aí ele estava de terno, gravata e de chinelo. Aí eu cheguei lá na sede e eu falei: fulano, quase que eu falo o nome dele, fulano, você machucou o pé? Aí ele disse: vigia, varão. Irmão, vou falar uma coisa para vocês, sério. Toda pessoa que fala negócio de varão, eu fico com o pé atrás. Porque até hoje, na minha vida, sério, até hoje, eu não conheço um que não esconde alguma coisinha. Esconde varão. Mas pode ser que exista, tá vendo? Não posso generalizar. Aí ele, varão, esse negócio de varão é fanático, né? Não, varão. Eu falei: rapaz, você não machucou o pé, não? Então você está de chinelo. Vigia, varão. É que eu sou humilde. E a Bíblia diz que se não for humilde, não entrará no reino do céu. Eu falei: fulano, deixa de ser bobo, rapaz. Aí, você é na nossa terra lá, ô Ju, em Minas Gerais?
Dedo de bobiça. Isso é bobiça. Rapaz, você está fazendo vergonha aqui na igreja de terno, gravata de chinelo. Isso tem a ver com humildade não, rapaz. Coisa feia. Vem cá. Ele não gostou não. Ficou com a cara feia umas 2 semanas comigo. Você não pode ficar aí não, rapaz. Você na entrada da igreja de chinelo, terno, você está pagando mico. Falei, você está pagando mico, rapaz. Pode ficar aí não. Entendeu, irmão? Ele não gostou não. Não gostou. Então, ficou bravo, tudo mais e tal, mas depois compreendeu. Isso não é humildade. Humildade não é você andar com a roupa rasgada. Não é você ter pobreza. Isso tem nada a ver com humildade. A pessoa humilde, ela tem atitude. O humilde, ele vê o outro superior a si. O humilde, ele vê o outro superior a si. Então, por isso que eu falei, o humilde, se você pedir para o outro sentar, ei, dá para você dar lugar aqui? A pessoa, ele dá, porque ele acha que o outro é superior a ele. Então ele é humilde, ele deixa. Humildade, é isso. Versículo 5. Versículo 5: qualquer que receber em meu nome uma criança, tal como esta a mim me recebe. Então, para entrar no reino do céu, nós precisamos receber a Jesus, receber a Cristo, igual a criança recebe, de braços abertos, recebe para o amar, para o seguir, recebe Cristo com o coração puro. Aqui, tem gente que recebe Jesus pensando que Jesus é garçom. Porque vem para Jesus, só enquanto está passando necessidade, está na prova, tem que correr para a igreja. Quando está na prova, ele vem. Enquanto Deus está abençoando, ele está firme. Mas Deus deixa ele passar uma provinha, né, presbítero Francisco? Quando o Senhor coloca essa pessoa, irmã Luzia, na prova, quando coloca na prova aí, Jesus já não presta. Depois que eu fui para a igreja, as provas estão vindo, né? Então, quando a pessoa se converte, Jesus, ele não é um garçom que está aqui para ficar só te dando. Primeiro, você vem para o culto para adorá-lo. Hoje, muitos irmãos estão cansados, alguns até viajaram, outros estão doentes. A irmã Landinha, no hospital, já vou para casa? Já, né? Doente. Então, mas aqui eu estou vendo alguns irmãos, olhos cansados, mas vieram a si mesmo, porque estão dedicando horas na presença daquele que vive e reina para sempre. Você está adorando o Senhor, você está servindo o Senhor, entende? Amém, irmão? Porque você é convertido. Agora vamos entrar numa parte, versículo 7. No versículo 7 aqui, versículo 6 e 7, né? Versículo 6: mas qualquer que escandalizar a um desses pequeninos que crê em mim, melhor lhe fora que ele pendurasse no pescoço um mó de azenha. Esse tem tradução que fala uma pedra de moinho. Já viu? Aqui, quando eu fui lá em Israel, em 2013, irmã Cláudia, eu vi a pedra do moinho. Rapaz, a pedra do moinho, naquela época, o moinho, aquele moinho lá que eu vi lá em Israel, ele era para moer azeitona, para que pudesse tirar o azeite. Rapaz, é uma pedra dessa largura assim, desse tamanho. Quem puxava aquela pedra era um jumento. Amarrava o jumento e ele puxava ela e ia rodando. Tão pesada. Pode colocar uns 50 homens ali e botar que ela puxa os 50 para o fundo do mar. É impossível. Isso aqui é uma hipérbole, é um exagero. Quando Jesus fala, aqui qualquer que escandalizar, melhor fora pendurar uma pedra dessa no pescoço do que... Entende? Aí agora olha para mim, por favor. Lembra que eu falei da pessoa que estava fazendo o que não devia, e a filha levantou de madrugada e viu?
ficou escandalizada. Aqui, devemos ter muito cuidado. Eu mandei para as irmãs, para todas as irmãs, eu mandei o testemunho da cantora Fernanda Brum sobre veste, sobre ir na praia com determinado. Mandei para você? Mandei ou não mandei? Às vezes a pessoa vai para a praia ou se veste de alguma forma e que quem vê vai ficar escandalizado. Nós temos que ter cuidado com o escândalo. Escândalo é pecado igual mentira, igual adultério, igual homicídio. Sabia? Ah, que ninguém tem nada a ver com a minha vida. Não é assim que a palavra ensina, irmãos. Quem é que está fazendo esse discurso? É Jesus. Isso aqui são palavras de Jesus, Ele falando. Agora olha lá, olha o versículo 7. Ai do mundo por causa dos escândalos. No plural, existem várias formas de dar escândalo. Porque é mistério que venha o escândalo. Mas ai daquele homem por quem o escândalo vem. Porquanto se a tua mão ou o teu pé escandaliza, corta-o e atira-o para longe de ti. Melhor é entrar na vida coxo ou aleijado do que tendo duas mãos ou dois pés seres lançados no aonde? No fogo eterno. Viu aí, Radassa? No fogo eterno. No fogo. Escuta, o inferno existe. E escândalo leva as pessoas para o inferno. Toma cuidado. Nós não somos radicais, é verdade. Agora, tem gente que se escandaliza com pouca coisa. Sim ou não, irmão? Aí já é problema da pessoa. Mas não estou falando pouca coisa. Nós devemos fazer de tudo para não escandalizar ninguém. Devemos fazer de tudo, porque escândalo é pecado. Escândalo é pecado. Aí o versículo 9 também fala: se o teu olho escandalizar, né? Então, devemos ter muito cuidado com o escândalo. O escândalo leva as pessoas a tropeçar na fé. Jesus, ele mostra uma linguagem figurada aqui. E ele não está mandando ninguém arrancar a mão e nem o pé, ficar aleijado. Não é isso. Ele está usando uma força de expressão. Está dizendo que isso é sério. Em Tiago, capítulo 3, versículo 1, diz assim: não queirais muito de vós ser mestres, porque receberão um juízo mais severo. Quem é liderança? Aqui, todo líder tem lei diferente. Sabia? Não é assim, presbítero João? Todo líder tem lei diferente. Você quer ser líder? E tem gente que quer ser presbítero, mas quer viver igual irmão, membro comum. Rapaz, você não é membro comum, você é um obreiro. Ah, eu quero ser professor da escola dominical, acho tão bonito. Ah, eu quero tocar ali na frente, igual o irmão Jean toca. Mas tem lei diferente. Eu sempre converso com a Mariane, né, Mariane? Pego no pé dela, tem como filha. Aí eu falo isso, filha. Eu converso com vocês que são jovens, essas coisas, principalmente vocês que estão no louvor, porque vocês são líderes. E mulher influencia a outra. Uma mulher vê como é que a outra está vestindo e quer vestir igual. Imagina a professora da escola dominical ou um professor da escola dominical se vestindo de maneira... começa a lançar modinha para as meninas que são adolescentes. Elas precisam olhar para nós que somos obreiros e ver uma postura de crente, de serva, de servo. Amém? Os próprios pais esperam isso. Quem vem para a igreja espera uma conduta diferente, né, irmã Ivani? Quando a gente vem para a igreja, a gente espera, irmão. Agora, tem gente que é desobediente, irmão. Tem gente que é rebelde, insiste na rebeldia. Pastor prega, entra aqui e sai aqui. Ainda está achando que vai para o céu. Ah, vai. Céu da boca da onça, só se for.
Porque o céu, a Bíblia diz, a porta do céu é estreita. Eu não tirei o dia hoje, irmã Kátia, eu não tirei o dia para bater não, sabe? É o texto, eu estou ensinando a palavra, vacinando, para que nós, né, irmã Cida? Para que a gente, não é assim? Ensinar a palavra. Glória a Deus. Ai do mundo por causa do escândalo. Agora veja, versículo 10. Versículo 10: vede, não desprezeis alguns desses pequeninos, porque eu vos digo que os seus anjos nos céus sempre veem a face do meu Pai que está no céu. Viu essa palavra, seus anjos? É daí que tiraram anjo da guarda. Seu anjo da guarda. Escuta, não existe anjo da guarda, tá? Ei, não existe anjo da guarda. Os anjos do Senhor nos guardam, mas não existe o anjo da guarda. Já viu alguém assim? Tem um anjo que lá no céu, ó, você agora vai ficar responsável de guardar o Breno. Onde o Breno vai, aquele anjo está lá. Não existe isso. Essa doutrina é uma doutrina católica, tá? Da Igreja Católica Romana, que diz que, foi o meu anjo da guarda. Não existe isso. E ele se baseia nesse versículo aqui, tá? O seu anjo ali. Não. Irmãos, ao nosso redor estão milícias de anjos. Nenhum anjo só não. Um exército de anjos te guarda. Guarda a mim também. A Bíblia diz, quando a Bíblia fala, o anjo do Senhor acampa-se em redor, aquele anjo do Senhor ali é uma expressão teofânica. Ali é o próprio Deus. Quando fala o anjo do Senhor, é o nosso Deus vivo, é o próprio Deus, é uma aparição, porque o anjo do Senhor no Antigo Testamento, essa expressão anjo do Senhor, está falando aparição teofânica, era o próprio Jesus, ali no Antigo Testamento, manifestação teofânica. O anjo do Senhor no Antigo Testamento ali é o próprio Deus, tanto é que ele recebe adoração, ele opera maravilhas, milagres. Então, não é um anjo não, é o próprio Deus. Então, quem acampa ao nosso redor e nos livra e nos guarda é o próprio Senhor. O Senhor nosso Deus, Ele sim, Deus, envia milícias de anjos, nem um anjo só não, são muitos anjos, eles estão ao nosso redor, Ele nos guarda de todo mal. O Senhor faz na nossa frente quantos livramentos o Senhor nos dá. Olha, contar para os irmãos uma experiência. Alguém, por gentileza, pode deixar um relógio aqui comigo, por favor, só para eu controlar a hora? Porque agora que eu estou percebendo que o relógio está parado. Obrigado, querido. Né? Amém. Obrigado, amado. Então, uma moça lá em Minas Gerais, ela se converteu, filha do fazendeiro. A moça se converteu. O pai dela, fazendeiro, rico, era muito católico e ficou com muita raiva. E ele contratou dois homens para poder ameaçar a filha. E a filha indo para a igreja, eles ficaram perto da ponte, eles iam dar um susto, né? Pegar, né? Tampar a boca dela e tal, segurá-la no chão e tal. E aí dar um susto nela. Era um combinado com o dono do fazendeiro. Só que quando eles estavam lá, quando eles viram ela vindo de longe, quando eles foram para perto da ponte para dar o susto, quando eles olharam, eles tinham dois soldados, um do lado, soldados armados com a farda da polícia mineira, uma do lado, um soldado do lado, outro do outro, e atrás uma fila de soldados. A moça passou, ela passou, aí e os malfeitores olharam e falou, boa noite. Aí ela passou, ela achou estranho,
que eles continuavam falando, boa noite, boa noite. Ela não via ninguém, mas eles continuavam, boa noite, boa noite, boa noite. Ela olhou assim, pensou, tão doido, e ela foi embora. Aqueles dois bandidos, Deus fez eles verem, os dois soldados e o soldado atrás. Eles voltaram na casa do fazendeiro, pegaram o fazendeiro, deram uma surra no fazendeiro, e armaram, nós só não vamos te matar hoje. Não sei nem por que nós vamos te matar, falou com ele. Porque você nos enganou, você contratou soldados, e eles nem são daqui, vieram de fora, quando eu conheci eles, tudo armado. Mais de 10 soldados, tem dois do lado, armados atrás, vigiando ela. Como é que você faz um negócio desse com a gente, rapaz? E a menina, à noite ela tinha ido a pé para a igreja, cultuar o nosso Deus. Quem era aqueles soldados? Eram os anjos do Senhor. Aleluia! Eram os anjos do Senhor. Então, não existe esse negócio de anjo da guarda. O que tem são os anjos do Senhor. Não tem um anjinho lá no céu destacado. Ó, sua missão vai ser agora guardar. Não, isso não existe, tá? Não há amparo bíblico para isso. Isso é superstição. Agora, até o versículo 14 aqui, versículo 11. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar os que se haviam perdidos. Aqui, versículo 12. O que vos parece? Se algum homem tiver 100 ovelhas, uma delas se desgarrar, não irá pelos montes deixando 99 para buscar que se desgarrou? E se porventura acha, em verdade vos digo que maior prazer tem por aquela do que pelas 99 que não se desgarraram. Assim também não é o vosso Pai que está nos céus, que um desses pequenos, assim também não é a vontade do vosso Pai que está no céu, que um desses pequeninos se perca. Assim é a vontade. Qual é a vontade de Deus? Que ninguém se perca. Aqui, o que nós aprendemos? Não desprezar os pequeninos. Sabe quem são os pequeninos? Tem aquele irmãozinho na igreja que não sabe ler, que é pobrezinho, que às vezes não sabe nem cantar, que às vezes tem uma certa idade, que nem enxerga direito o hino, vai cantar, não tem esse irmão? Sim ou não, irmão? Às vezes tem. Aquela pessoa humilde, que não é... Eu já servi numa igreja que bastava chegar alguém que tinha dinheiro, já ocupava, já era líder, não sei das quantas, todo mundo fazia amizade com aquela pessoa, a filha daquela pessoa já ia logo para o louvor, por quê? Tinha dinheiro. Mas a Bíblia não ensina isso. Honrar a pessoa humilde é honrar a Cristo. Ajudar o irmão, o irmão que não tem muitas condições, levá-lo a casa. Nós temos pessoas de idade aqui, nós temos pessoas que nem conseguem vir no culto. Quem é que vai lá visitar? Tem pessoas que estão sem poder vir na igreja há mais de ano. Quem é que foi lá visitar? Entendeu? Aqui, é não desprezar os pequeninos. E a Bíblia diz assim, olha o versículo 10. Vede, não desprezeis algum desses pequeninos. O que é um pequenino? O pequenino é alguém com limitações. Limitação, às vezes até de atravessar a rua. Uma pessoa idosa ao atravessar a rua, ela às vezes não enxerga o carro direito, ajuda ela a atravessar. Às vezes não consegue nem vir à igreja à noite, só vem de dia. Nós temos uma irmã assim, que ela só vem de dia, porque à noite ela uma vez veio, caiu, tropeçou, se ralou toda. A irmã Luzia, a mãe do Vitor aqui, irmão Zé, ela sempre, Clarino, sempre está levando a ceia para ela. Nós precisamos ajudar os pequeninos.
Pequeninos na igreja. Na igreja tem pequenino, mas não é criança não, são adultos que precisam de atenção, que precisam de amor, que precisam de ser abraçados. Há pessoas que entram ano, saem ano, são os primeiros a ir embora. Rapaz, fica um pouquinho na igreja, abraça as pessoas. Você sabe o nome de todo mundo? Procura saber. Aquela irmã ali, já tem um tempo que eu estou vindo aqui, não sei o nome dela. Então, quando terminar o culto, vai a ela. Ei, Pai do Senhor, querida, como é que é o seu nome? Entendeu, irmãos? É não desprezar os pequeninos. É não desprezar os pequeninos. Amém? A ovelha perdida no reino de Deus, uma pessoa, resgatar uma pessoa, a grandeza do reino de Deus, resgatar uma pessoa, é o valor de uma alma. Uma alma vale mais do que 99 que não precisa de ajuda. Está entendendo? Deixou as 99 e saiu em busca da que se desgarrou, da que se perdeu, da que se afastou. Então, o reino de Deus consiste em ir atrás dessas pessoas. É o olhar salvífico de Jesus. Ele quer salvar o pecador. Ele não quer que ninguém se perca. Agora, vou entrar numa parte que... versículo 15 agora. Ora, se o teu irmão pecar contra ti, se o teu irmão pecar contra você, vai a ele. Se ele te fizer uma coisa ruim, ele te chamar de lagartixa, te jogar na parede, aí você vai a ele. Se ele te maltratar, vai a ele. É isso que a Bíblia manda. Tem gente que por exemplo, alguém me ofendeu, aí eu me afasto da pessoa, deixo de falar com a pessoa. Não é assim. Se alguém me ofendeu, eu tenho que ir a ela. É isso. Ora, se o teu irmão pecar contra ti, vai, repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste o teu irmão. Mas se não te ouvir, leva ainda contigo 2. Porque pela boca de 2 ou 3 testemunhas, toda palavra seja confirmada. E se não escutar, diz-o a igreja. E se não escutar a igreja, considera-o como que? Gentil e publicano. Aqui, lembra que eu falei? Estou terminando, tá, irmãos? Lembra que eu falei que esse livro, Mateus, foi escrito para judeu? Lembra que nós falamos muito sobre isso? Para o judeu, o que é um gentil e publicano? É um excluído. Quando considera como excluído. Excluído. Agora, olha o versículo 18. Versículo 18. Em verdade vos digo que tudo que ligares na terra será ligado no céu. Tudo que desligares na terra será desligado no céu. Jesus está falando com quem? Com a igreja, ó. Vai lá, tenta falar com a pessoa. Não deu jeito não? Leva mais 2. Não deu jeito não? Tá vendo? Leva para a igreja agora. Quem é que vai julgar? É a igreja. Tá vendo? Olha o poder que tem a igreja. Tem gente que fala assim: pode me desligar aí, meu negócio está com Jesus. Vai, seu trouxa. A igreja vai te desligar e você vai para o inferno, seu besta. Entendeu? Você entendeu o que eu estou querendo falar? Aí quando a pessoa só não perde a salvação, se ela for desligada de maneira errada. Por exemplo, pastor com implicância com alguém, você está excluído. No céu a pessoa não está excluída, Deus sabe. Entende? Agora, se o pastor da igreja vai na sua casa, você está com birra, você está com pirracinha, o pastor vai na sua casa, vai mais 2 irmãos, as irmãs te telefonam, aí você teve uma pessoa aqui que, para eu não ligar mais para ela me bloqueou no WhatsApp e no telefone. Me bloqueou. Agora imagina, o pastor tentando cuidar da ovelha, a ovelha bloqueou o pastor. Como é que você acha que Deus está olhando para isso? Para essa pessoa? Imagina, irmão.
Eu não consigo nem ajudar mais a pessoa, que ela me bloqueou. E ó, eu não discuti com ela, não falei nada de mal com ela, entendeu? Simplesmente ela não quer mais vir para a igreja. Diz que não precisa de vir para a igreja para servir o Senhor. Ela disse que não precisa. Mas essa noite eu quero, nesses poucos minutos, falar um pouquinho sobre a autoridade que a igreja tem. Bom, tá vendo aqui, ó? Vai um, depois mais dois, aí já são três. Esses três que fizeram uma comissão, não está aqui? Se não te ouvir, chama mais dois. Esses três não tem condição de excluir. Quem exclui é a igreja. Se não ouvir, aí leva a igreja. O que é levar a igreja? Para que vai levar a igreja? Porque a igreja vai julgar. Ah, estão me julgando. É claro, a igreja tem autoridade por Deus de julgar. Você está pensando que ser igreja é brincadeira? Ser membro da igreja de Cristo não é brincadeira, é coisa séria. Mas, irmão, nós somos um corpo, nós somos uma família. É por isso que quando alguém está disciplinado, eu não boto a pessoa na comunhão lá no gabinete. Você vai ter que vir na frente aqui, ó. Eu não vou falar o que a pessoa fez, claro, não vou humilhar a pessoa, entende, irmão? Mas eu vou botar aqui fulano, já conversou comigo, está pedindo perdão à igreja. A igreja recebe, aí a pessoa fala amém, aí lá no céu está escrito amém, você está reconciliado no céu pela igreja, porque a igreja tem autoridade, entendeu, irmão? Sim ou não? Agora veja, isso não é uma coisa nova, isso não é uma coisa só do Novo Testamento. Abra a Bíblia comigo rapidamente, Levítico capítulo 24, Levítico capítulo 24 versículo 13. Gênesis, Êxodo, Levítico, capítulo 24, versículo 13. Levítico 24, versículo 13 e 14. Olha lá, está aqui o texto aqui na frente. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: tira o que tem blasfemado para fora do arraial, e todos que ouviram porão as suas mãos sobre a sua cabeça. Então toda a congregação, então o quê? Toda a congregação faz o quê? Está vendo? A autoridade da congregação. A autoridade para matar naquela época. Toda a congregação apedreja. Por que não era só o sacerdote? Por que não era só o pastor? Está vendo? Isso é princípio bíblico, desde o Antigo Testamento. A autoridade da igreja, a autoridade da congregação. Se a congregação te desligar aqui na terra, você vai estar desligado no céu. Lá no livro de Apocalipse, não dá tempo agora de falar, mas lá no livro de Apocalipse está escrito assim: lembra de onde caíste. Lá em Portugal, quando uma pessoa estava desviada e reconciliava na igreja lá em Portugal, eu mandava uma carta para o pastor dela aqui no Brasil, dizendo que ela tinha acertado lá. Entendeu? Sabe por que isso? Porque a igreja tem autoridade. A igreja tem autoridade. Eu vou terminar aqui falando, esse aqui está falando da disciplina, tá? Agora olha, versículo 19: também vos digo que se dois ou três vos concordar acerca de qualquer coisa e pedirem ao Pai, será feito no céu, porque onde estiver dois ou três reunidos no meu nome, ali eu estarei no meio deles. Esse versículo é o versículo mais mal interpretado. Tem gente que fala, não precisa da igreja, porque a Bíblia fala onde tiver dois ou três reunidos, mas esse dois ou três reunidos aqui é a igreja, em nome da igreja, entendeu? Dois ou, por exemplo, se a igreja nomeia, faz uma comissão, ó, irmã Marina, você juntamente com a irmã Adriana, mas a irmã Ju, vocês vão, papá, vocês estão numa comissão em nome da igreja. Aí sim, não é dois ou três ficar em rebeldia, não é dois ou três ficar desobedecendo a palavra, não é isso não, ok? Muito bem, terminar.
Os irmãos sabem que tem sido comum, os irmãos sabem que tem sido comum, irmãos, a hora foi embora, tem sido comum as pessoas, os desigrejados. Eu queria mostrar uma coisa aqui aos irmãos. Abra sua Bíblia e fazer um favor. João, Evangelho de João, capítulo 6. João, capítulo 6, versículo 52. João 6, 52. Achou? João 6, 52. Ele disputava, pois, o judeu entre si, dizendo: como podes dar esta carne e comer? Jesus, pois, lhe disse: na verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes do seu sangue, não tereis o quê? Vida em vós mesmo. 54. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna. Eu ressuscitarei no último dia, porque a minha carne verdadeiramente é comida e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue e permanece em mim e eu nele. Agora veja, a pessoa, o desigrejado, ele participa da ceia. Qual igreja que ele participa da ceia? Ah, pastor, fulano está desigrejado, ele reúne lá ele, a mãe, a mulher e os filhos, compra o pão. Você deve estar de brincadeira com a minha cara, né? Por último, Hebreus, capítulo 10. Hebreus, capítulo 10. Versículo 25. Olha lá, versículo 25. Hebreus 10, 25. Escuta. Presta bem atenção nisso agora, João Vitor. Hebreus 10, 25. Abre aí, Radassa, a Bíblia, fazendo um favor. Hebreus 10 e 25. Presta atenção aqui, João Vitor. Ó. Não deixando o quê? Nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando uns aos outros, tanto mais quando vedes que vai se aproximando aquele dia com letra maiúscula. Que dia é esse? O dia da volta de Jesus. Não deixeis a vossa congregação, a igreja perto da sua casa, é a vossa. Aí, olha a continuidade, esse é o 25, né? Ao 26, versículo 26. Porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício para o pecado. Ó, tá vendo? Se pecar voluntariamente, a pessoa voluntariamente está afastando a casa de Deus. Daqui, não deixeis a vossa congregação. É um mandamento, irmão. Desobediente vai para o céu. Que dia? É aí. Não dá tempo, né? Para encurtar a conversa nesse capítulo, que eu estou falando da autoridade da igreja, o poder da igreja. É isso que eu estou falando aqui em Mateus. Agora olha, o versículo 39, que é o último versículo do Hebreus 10, para terminar. Nós, porém, não somos daqueles que o quê? Como é que está lá escrito? Que se Não, nós não somos daqueles que se retira para a perdição. A pessoa está se retirando da igreja, retirando da congregação. E se retirar da igreja é se retirar para a perdição. É isso que o escritor está falando. Nós não somos daqueles que se retiram. Nós, por que nós? Porque a igreja não é uma pessoa sozinha, é nós. Nós, juntos, o corpo, formamos a igreja. E existe a igreja local e a igreja universal. Deus trata com a igreja local. Sabia disso? Lá no céu, para Deus, Ele está olhando e está vendo a igreja local. A igreja aqui no bairro 23 de maio. Essa igreja não foi aberta por um homem.
por um interesse aqui, Ministério Pastor Wallace. Não é pessoal não, é impessoal. A igreja não é minha, a igreja é de Jesus Cristo. A igreja, aqui o trabalho foi aberto para ganhar almas para Jesus, compromissado com o Senhor Jesus. Quantos pastores já passaram por aqui vos ensinando a verdade? Amém, irmãos? É igreja séria, comprometida. Agora, por que eu estou falando que Deus trata com a igreja? Lá em Apocalipse, capítulo 2, está escrito lá, ao anjo da igreja que está em Éfeso. Aí depois lá, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, no plural. Está vendo? Jesus estava mandando uma carta para cada igreja. Jesus fosse mandar uma carta, ele disse ao anjo da igreja que está no bairro 23 de maio. Por quê? Porque lá no céu está contando essa igreja aqui. E se a pessoa se retirar da igreja, está se retirando do céu. Entendeu? Por isso o escritor aos Hebreus falou, não deixeis a vossa congregação, porque são aqueles que se retiram para a perdição. Isso é muito sério, irmão. A igreja não é lugar de pessoas perfeitas. Tanto é que a Bíblia fala, suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos uns aos outros. Aqui não dá tempo para falar mais, mas se você em Mateus, você virar aí a página, nos versículos agora finais, versículos 21 a 35, fala sobre o perdão. Um homem tem aqui uma situação do perdão. Na igreja, nós precisamos exercitar o perdão. Que o Senhor nos perdoe, que o Senhor nos ajude. Aqui vamos participar da ceia. Aqui alguém caiu, vamos ajudar a levantar. Vai passar por uma provinha, uma disciplina, vai, mas depois vai levantar. Vai ser recuperado, mas é aqui na igreja que ele recupera, é aqui na igreja que ele levanta, é aqui na igreja que ele recebe a cura, é aqui na igreja que ele recebe a vitamina, é aqui na igreja que ele recebe o tratamento, é aqui na igreja que o Senhor Jesus vai erguê-lo, é aqui na igreja que ele vai distribuir e receber os dons espirituais. Aqui se vai servir, aqui você vai trabalhar para Jesus, aqui você vai visitar, aqui você será visitado, aqui você será pastoreado, aqui você é ovelha, aqui você pertencerá ao aprisco. Amém? Você pega essa palavra? Que Deus nos abençoe, que o Senhor fale mais e melhor em cada coração. Feche os teus olhos, assentados como estamos, vamos fazer uma oração. Querido Pai, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, te agradeço por esses abnegados e amáveis irmãos que sedentos vieram esta noite. Senhor, olha, Senhor, para o sacrifício de cada um dos teus filhos. Eu peço ao Senhor, estende as tuas mãos e libera uma palavra da tua parte para a vida dela, para a vida dele. O Senhor sabe o que ela precisa, o Senhor sabe o que ele precisa. Libera, Senhor, uma palavra. Deus, eu te peço em nome de Jesus, nos ajuda a ser humildes como crianças, ajuda-nos a ser simples, ajuda-nos a perdoar, ajuda-nos a nos livrarmos, Senhor, de escândalos. Tenha misericórdia, que nós possamos valorizar os simples, os humildes, e de mãos dadas seguimos para os céus, não deixando a congregação, mas reconhecendo a autoridade que o Senhor deu à igreja. Te louvamos e te pedimos, fica conosco, nos fortalece, nos renova, nos enche do teu poder, em nome de Jesus. Quem pega, diga amém.